Bom dia aos nossos novos juízes na Escola Nacional Judicial. Ih, mas são muito fraco, meu Deus do céu. Os diretores da escola não deram café para vocês, não? Então pode deixar. O próximo encontro agora é ter um café antes para sair um bom dia bem forte. Então, é com satisfação que estamos aqui abrindo o formação inicial, que engloba os juízes do Acre, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, do Paraná e o nosso TRF1. Agradecendo aqui a presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça, que carinhosamente, pelo gosto da escola, da magistratura, do ensino judicial, nos cede esse espaço para fazer essa abertura inicial. Agradeço também a presença do nosso diretor-geral de um dos tribunais que aqui integra os juízes, que é o meu colega de concurso, Jamil Rosa de Jesus, o nosso geral e executivo da Infam, doutor Ilan e doutor Leonardo, respectivamente. Com essas breves palavras, passo de imediato a palavra ao nosso presidente para receber dele a nossa saudação. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Eu tenho uma grata alegria de receber este grupo integrado por 8 juízes do Acre, 14 do Mato Grosso do Sul, 2 do Paraná e 49 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Como se vê, nós temos o Brasil aqui representado. Realço, meu querido amigo Vinícius Benedito Gonçalves. É bom, né? Você ser colega e amigo. Eu tenho colega e pouco amigo. Às vezes até um pouco pior. Aqui não, nós somos amigos desde sempre. E é uma alegria vê-lo à frente da Infam, a instituição eu fui diretor também. E acho que de todos os cargos que eu ocupei, esse foi o mais importante. Não é presidente do STJ. O presidente do STJ é uma espécie de chefe de condomínio, que cada um tem o seu cantão, e eu simplesmente faço o papel de organizador, de facilitador da vida das ministras e dos ministros. Diretor da Infam, não, porque aí o trabalho tem a ver com aquilo que é mais importante para nós todos, que é a formação. E quando eu digo formação, não é só para o juiz ou a juíza que acabou de ingressar, é para todos nós. Aliás, quem mais precisa de formação somos nós que estamos lá já bem adiantados na nossa carreira, porque as coisas mudam, as ideias mudam, não é só o direito que muda. E, portanto, eu saúdo a nossa escola, vejo aqui o doutor Ilan, o doutor Leonardo, e, enfim, na pessoa deles e eu saúdo a- a- o pessoal que trabalha na Infam. Tudo isso aqui é organizado com muito trabalho e muito carinho. Evidentemente, vem sendo feito há muito tempo, e ao falar de muito tempo, eu sempre presto homenagem à ministra Eliana Calmon, porque foi ela a primeira a trazer magistrados de outros estados e de outras regiões para a Infam. E, na época, acho que teve uma visita breve ao Superior Tribunal de Justiça. E as críticas internas foram muito grandes. Vem passear, um custo enorme. Então, vejam como o próprio pensamento nosso muda. Hoje vocês veem aqui quase como um fato da natureza, absolutamente normal, imprescindível ter a participação de vocês todos aqui. O curso é apenas um. Eu espero das centenas que vocês terão a oportunidade de participar. Não deixem de participar dos cursos da Infam ou das suas escolas. Infelizmente, em alguns lugares, vez ou outra, existe um desvirtuamento das escolas. Eu
cito, por exemplo, há algum tempo atrás, fui convidado por diretor da escola de um dos estados do Norte e Nordeste para participar de um evento de direito ambiental sobre os grandes desafios do direito ambiental, na verdade, na Amazônia, né? Eu olhei a programação, tinha 5 estrangeiros, nenhum brasileiro. E qual é o maior problema que nós temos entre os tantos da Amazônia e especialmente, e vejo o Mato Grosso do Sul aqui também, é o desmatamento. Não tinha ninguém para falar sobre desmatamento. Aplicação dos dispositivos ambientais do Código de Hammurabi em Marte, tinha. Agora, falar de desmatamento, não. Quer dizer, esse tipo de desvirtuamento vocês vão encontrar. Não se inscrevam para esses cursos, porque é perda de tempo, é gasto inadequado de recursos públicos e, às vezes, as finalidades nem são muito republicanas. O diretor da escola era candidato aqui ao Superior Tribunal de Justiça e achou que fazendo um evento com estrangeiros iria eventualmente gozar das graças do presidente do STJ, que tem alguma simpatia por esse tema. Mas a minha pergunta foi: onde está o desmatamento? Então, a escola é fundamental. Não esqueçam disso. E vocês próprios levem para a escola os temas que são da atualidade do trabalho. Não são os únicos, porque nós também não podemos estar limitados como juízes ao processo. O processo vai além daquilo que está lá, das regras processuais envolvidas, das normas de direito material que são tratadas, eventualmente vejo aqui o tema da convencionalidade, normas de direito internacional, mas as escolas estão aí como ferramenta para ajudar as juízas e os juízes. E hoje em dia a crítica é muito mais solta do que antigamente. E eu acho que com elegância esta mensagem pode ser passada ao diretor, aos seus assessores. Então, este é o primeiro ponto que eu queria realçar, a importância das escolas em homenagem à ministra Eliana Calmon pelo seu pioneirismo, porque me recordo perfeitamente quando ela disse, me explicando, e eu disse: nem precisa me explicar. Ela disse: como é que pode um juiz hoje tomar posse no Brasil e não vir a Brasília? Até talvez para verificar que em Brasília vários dos males terríveis que normalmente apontamos o dedo para outras regiões do país, aqui ganham um ar de refinamento e disposição muito maior. O segundo aspecto, eu gostaria até de deixar, Benedito, para os próximos cursos. Eu vejo que o Ilan está aqui como professor dessa temática, o juiz contemporâneo, humanismo ético. Eu acho que nós temos que mudar o título. Veja como nós somos sinceros, né? E tem que ser assim: juiz insincero já está desvirtuando a lei e a Constituição. Aqui nós temos que falar de ética judicial. Juiz não pode trabalhar sem ter diante de si as normas éticas do CNJ, as normas éticas do direito comparado. O humanismo entra num outro contexto. Mas primeiro nós temos que conhecer a questão ética. Não é nem questão, é o fundamento ético da nossa atuação. As escolas não tratam dessa temática. E depois os presidentes de tribunais, as lideranças começam a reclamar. E a pergunta que eu faço é: os juízes foram devidamente formados a esse respeito? E a resposta é não. Então, não é algo assim, uma nota de rodapé, é
tem a ver com o exercício pleno da função jurisdicional. E, por último, talvez duas notas que eu gostaria de realçar. A primeira é que eu observo que nós temos. Onde é que está aquela a divisão homem e mulher? É essa aqui, ó. Está aqui, gênero. Nós temos 47 homens e 27 mulheres. Este não é um número que reflete o povo brasileiro. Se nós não tivermos esta compreensão, nós não teremos uma magistratura com a legitimidade plena. E não é falar em proteção das minorias. Minorias são os afrodescendentes, em alguns estados, porque na Bahia, os afrodescendentes são a maioria. Maranhão são afrodescendentes. Eu poderia citar vários estados aqui, são a maioria. Então, mas no caso das mulheres, estão aí os dados do IBGE, são a maioria. Então é um desrespeito duplo. Desrespeito porque a maioria não é maioria, e segundo, porque se fosse minoria, não deveria ser esse percentual. A primeira nota é esta: a magistratura brasileira só se legitima quando o cidadão olhar para a composição dos tribunais e se enxergar lá, na diversidade extraordinária do nosso país. Não é favor, é defesa da magistratura. Não é caridade, porque o Estado social, o Estado ecossocial de direito não precisa de caridade e nem faz caridade. Estabelece direitos e deveres. E é dever de todos nós assegurarmos a igualdade de gênero e a plena representação das minorias nos nossos tribunais. Aqui no STJ, bem na Infam, quando eu fui diretor, com a ajuda do ministro Benedito, do nosso saudoso desembargador Eládio Lecei, nós, para o mestrado, nós estabelecemos pela primeira vez no mundo cotas para mulheres, e as cotas para as mulheres não podemos colocar no papel. Imagine isso, porque várias mulheres se posicionaram contra, desembargadoras. Não, não queremos. Não queremos por quê? Veja, não, eu passei no concurso sem cotas. Veja, mas a vida não se faz com atos de heroísmo. A primeira mulher que passou num concurso da magistratura foi um ato de heroísmo, quase. Mas a vida, e a magistratura em particular, não precisa de heróis nem heroínas. Queremos um sistema que seja justo e inclusivo. Bem, mas para afrodescendentes e para pessoas com deficiência, cotas. E isso escrito, está lá. E pela primeira vez na escolha dos alunos do mestrado, está até hoje lá isso, né? Acho que não mudaram. Não. Por que a gente sai e às vezes as coisas mudam? É, 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 então, mulheres, um pedido feito às bancas, informalmente. E vejam que a representatividade das mulheres dos professores muito elevada no mestrado da Infam. Afrodescendentes e pessoas com deficiência com cota e com bancas específicas. Então, não vamos esquecer esse ponto. O segundo, e eu paro por aqui, é que eu sempre pergunto às novas juízas e aos novos juízes, de onde vem a legitimidade
do nosso poder. Porque poder nós temos muito. Nenhum dos outros dois poderes tem os poderes que nós temos. Já pensaram nisso? Por quê? Porque os outros têm mandato. Nós não temos. Temos uma idade para aposentadoria. Mandato nós não temos. Segundo, nós temos o poder cautelar de prevenir danos. Muitas vezes nos esquecemos, especialmente do dano reverso. E terceiro, mais importante, enquanto que o legislador e o administrador pode mudar aquilo que fez, entra um outro e muda. Nós temos algo que chama-se res judicata, coisa julgada. E nós decidimos com coisa julgada sobre todos os aspectos da vida, até mesmo sobre a vida. Quando começa, quando termina, e eu acrescento sempre, nós definimos o que é o amor, o que é o ódio. Vejam que poder enorme que cada um de vocês tem. E a pergunta é: qual a origem da legitimidade desse poder? E aí, acabaram de entrar, sabem muito mais do que todos nós aqui. Acho que não é pecado a gente confessar quando participamos de um exame, pegamos uma prova, né? Você pode olhar a cara dos ministros que estão lá olhando. E o óculos fica distante, fica assim, A gente, assim, mas não adianta, não. a gente não conseguiu, não passaria, porque vocês têm tudo na cabeça. E aí já respondem. O concurso. É verdade. O concurso nos dá legitimidade, mas dá legitimidade para entrar, mas não para ficar e muito menos para ser. A legitimidade para ficar e para ser vem com o exercício republicano da função jurisdicional. Nunca esqueçam isso. Porque, ao contrário de outras instituições ou profissões, em que o caminhar fora da trilha de um é um problema seu e arque com as consequências, nós, juízes, somos uma instituição una. E estamos cercados eu não chamo de adversários, mas de pessoas que não têm a capacidade de entender a função jurisdicional, que não é agradar a todos, é impossível agradar a todos, sobretudo na função jurisdicional. Pois bem, um ou uma, e isto põe às vezes a instituição inteira, até nacionalmente, no foco dessas pessoas que não compreendem o que é a magistratura. E aqui o cuidado é minha última observação nesse ponto derradeiro, o cuidado que nós devemos ter com as mídias sociais. Há países em que o juiz toma posse, na véspera apaga todas as suas mídias sociais, porque os riscos são gigantescos, não só para a instituição, mas para a juíza ou juiz, ou para a sua família. Estão os casos concretos aí, que vocês talvez nem saibam, mas é bom saber. Eu cito dois exemplos, um de São Paulo, outro do Rio de Janeiro. Em São Paulo, um juiz foi promovido para uma das cidades do litoral, mas não aquelas
onde está ainda bem, não é uma daquelas em que a especulação imobiliária tomou conta e a elite dourada se reúne no fim de semana ou nos feriados. E ao sair, alguém eh, parabenizou esta pessoa e, e esta pessoa respondeu alguma coisa assim: pois é, infelizmente estou indo para o fim do mundo. Alguma coisa assim, né? É, vou para a província, mergulhar na província. Era um grupo, vazou. Quando esta pessoa chegou na sua comarca, já havia manifestação em frente ao fórum. Então vejam o risco de uma única mensagem. No Rio de Janeiro, uma outra pessoa, mas aí era em redes sociais mesmo, não era nem o WhatsApp. Eu não sei se o de São Paulo era o WhatsApp. Postava tudo. Postava na praia, no barzinho da sua preferência, levando os filhos na escola. E essa pessoa era juíza do crime organizado. Não preciso dizer que, em um dos casos de maior repercussão, começou a receber mensagens dizendo aquilo que era verdade. Eu sei exatamente onde seus filhos estudam, sei aonde você vai, com quem anda, conheço seus amigos e me aguardem. Em desespero, foi ao presidente do tribunal pedir segurança. E o presidente do tribunal me contou o fato e me mostrou as postagens, assim, 10 por dia. Disse: a minha vontade era perguntar, mas como que esses criminosos souberam tudo sobre a sua vida e dos seus amigos? Veja, colocando em risco a vida dos amigos e dos filhos. Bem, então fui eu. A resposta teria que ser: fui eu. Muito bem, ato seu. Por que que o contribuinte brasileiro vai ter que gastar centenas ou dezenas de milhares de reais com proteção a você por conta de um ato próprio? Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade como presidente do tribunal de assegurar a integridade física, a psicológica já não tinha como, a integridade física de uma integrante, uma pessoa integrante dos quadros da magistratura. Daí que é muito importante haver esta preocupação. Lembrem-se disso. E um desdobramento desse ponto é que, a partir de agora, aparecerão amigos novos que vão quase que preencher a sua vida com presentes, com favores, com convites. A pergunta que devem fazer é uma só: são amigos da pessoa que eventualmente é juiz? Ou são amigos do juiz enquanto juiz? Não se iludam. Isto vai ocorrer nas pequenas comarcas,
vai ocorrer nas grandes comarcas, porque nada melhor do que um advogado ou uma advogada apresentar o seu troféu, que é a amizade do juiz. Até porque, se é amizade, e cuidado com as palavras, mesmo em solenidades públicas, se eu digo meu amigo, meu compadre, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, tem um dispositivo lá que precisa ser aplicado. Amizades são aquelas que vocês trazem. E, eventualmente, outras que serão amizades excelentes, construídas, mas com filtro daquele é, capaz de impedir a entrada, não é só de bactéria, de vírus também. Filtro fino, para a proteção sua e para a proteção da magistratura como um todo. Bem, com isso, meu caro diretor, amigo, esse é meu amigo. Eu teria que já me declarar suspeito, impedido, não é? Na próxima reencarnação, se eu vier de novo como juiz, porque realmente é uma amizade muito profunda e uma admiração muito profunda. Mas vocês sejam muito bem-vindos. Sabem que eu tenho participado de todas as posses dos juízes, desde que assumi. Para mim, este é o ato mais importante. Tenho participado por Zoom, exceto da primeira região, vejo vários aqui, porque eu estive presente na posse. Este é o ato mais importante da sua carreira. Não serão as promoções, não serão as promoções. Claro, vamos celebrar cada uma dessas promoções. Não serão os cargos que ocuparão, vamos celebrar cada um desses cargos. Nem será a presidência, que vários vão ocupar das suas instituições. Nem mesmo a aposentadoria, que é uma despedida. E para alguns já vai tarde. Não há, é o que se diz, né? O que se ouve. Não é? Queria aqui reconhecer a gloriosa carreira da colega ou do colega, e os outros já vai tarde. Juiz também não precisa esquecer de fazer brincadeiras com as coisas sérias da vida. Né? Mas com o juiz que entra, esse sentimento não tem. Pelo contrário, é um profundo, grandioso sentimento de esperança de que o nosso país estará em boas mãos. Muito sucesso para vocês todas e todos. Obrigado. Presidente, então, a Escola Nacional, Enfam, agradece as palavras, a presença, o carinho e que vocês reflitam bastante nessas palavras iniciais do nosso presidente Herman Benjamin. E recordo-me ainda com a emenda 45, que instituiu as escolas judiciais funcionavam nos tribunais de justiça, ora vinculada ao tribunal, ora vinculada à associação. Exemplo, Emerge do Rio sempre foi Tribunal de Justiça. A Júris, em Porto Alegre, eu conheci como juiz Santa Maria, já era vinculada à Associação dos Juízes, mas tinha mesmo objetivo. Mas a emenda 45 veio para unificar o ensino, regular, através da Infam, os cursos iniciais, o aperfeiçoamento. Eu assumi a escola de magistratura do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, de onde eu vim, integrei com muito gosto, muita honra, lá por 10 anos. E a função que meu amigo Jamil exerce hoje, amigo Jamil também, porque somos colegas de concurso, Procuradoria do DF, juiz federal, depois fiquei na dúvida se eu ia juiz federal ou eu continuava como delegado de Brasília, confusão danada, e discutia o tempo todo.
Então, é o que ele exerce hoje com muita honra no Tribunal Regional da Primeira Região. E eu falava para aquele juiz da primeira turma, eu me lembro, ó, a escola aqui não vai, aqui parafraseando o ministro Herman, ensinar direito civil, penal, processual civil e por aí afora. Não. A escola aqui é o filtro da passagem da onde vocês vieram, cada um de uma função, advogado, promotor, defensor, enfim, aquelas atividades jurídicas que podem fazer o concurso para juiz. O filtro para aprender a ser juiz. E hoje, nessa turma inicial do módulo nacional, que começa hoje até o dia 14 desse mês, dos juízes vinculados do Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná, TRF1, a Escola Nacional, a Infam, ela vai compromisso de sempre de garantir às nossas juízas e os nossos juízes o aprimoramento constante da ética, aprimoramento constante acadêmico e aprimoramento importante humano. E sempre agora com os cuidados do uso, mas do uso, como foi falado pelo ministro Herman, mas necessário para darmos a resposta em que o demandado precise tempo razoável, usar as tecnologias. A escola está empenhada nisso. É com esse compromisso, então, que declaro aberto aqui a nossa turma inicial da formação nacional do módulo da Infam. Me permite só uma Tá? observação? Se a gente quer fazer um curso nacional, basta convidar a primeira região. Eu descobri isso. Olha, viu, Jamil? É, veja, as pessoas não sabem. A primeira região representa mais de 70% do território brasileiro. E, como presidente do Conselho da Justiça Federal, do CJF, eu falo isso para todos. Minha prioridade é a primeira região. É dar atenção a 70% do território brasileiro. E um dos temas, Jamil, eu conto muito com a sua ajuda, com o seu conhecimento, a sua experiência, de um juiz com, com história, é resolver rapidamente a questão das varas de difícil provimento. Nós temos que dar todos os benefícios possíveis e imagináveis a essas varas. E numa perspectiva estritamente republicana. Portanto, agradeço muito a presença do Tribunal de Justiça do Acre, dos juízes, né, e juízes, Mato Grosso do Sul, Paraná, mas muito especialmente aos 49 juízas e juízes da primeira região. Curso nacional. Obrigado.